Os piores perrengues da minha primeira viagem ao Brasil. Vamos lá. Oi, galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre aqueles perrengues que a gente passou em nossa viagem para o Brasil, ou seja, aquelas coisinhas que acontecem sempre quando você está viajando. Na verdade, eu não sou uma pessoa negativa, eu não quero me focar, me concentrar nas coisas negativas, então eu não estou reclamando, não estou falando mal do Brasil, de nada disso, né? Eu estou simplesmente falando das coisas que acontecem sempre que você está em outro país, né? Numa cultura diferente, em situações diferentes do comum. Então, na verdade, para ser honesto, eu não passei nenhum perrengue assim realmente grave, né? Ou seja, todos os perrengues foram perreguinhos, são apenas esses pegadinhos, esses micos, até miquinhos que você precisa pagar quando você está em outro país. Nesse vídeo eu vou falar de 7 categorias, ou seja, vão ser histórias rapidinhas, eu vou falar rápido, mas de 7 categorias de perrengues diferentes que a gente passou. Beleza? Então, vamos nessa. Então, o primeiro tipo de perrengue que aconteceu foi com o celular. Ou seja, porque a gente pensou que a gente ia ter o nosso celular, ou pelo menos a gente ia poder usar dados internacionais. A gente pagou pelos dados para usar o nosso celular no Brasil, mas a gente nunca conseguiu usar o celular. Nunca. Ou seja, apenas no hotel. Se a gente esteve fora do hotel, a gente estava como nos anos 90, né? Ou seja, a gente não podia usar o celular fora do hotel, porque os dados não funcionaram, não sei por quê. Mas ainda bem, porque não dá para realmente andar com o celular na mão no Rio, não é recomendável, né? Mas foi um pouco chato, às vezes a gente estava em um lugar até fora do Rio e não podia usar o celular. A primeira história sobre o celular foi quando a gente logo chegou do aeroporto, ou seja, a gente estava no aeroporto e era para se encontrar com o nosso amigo, os nossos amigos que buscaram a gente lá. E acho que a gente, como você sabe, sempre tem essa fila de pessoas que querem te levar para o seu hotel. E a gente fingia que, ah, não, tudo bem, a gente tem um carro, não, a gente vai se encontrar com uma pessoa. Mas já que o meu celular não funcionou mesmo no aeroporto, eu passei por essa ansiedade, você sabe? A gente acabou de chegar em outro país e já a primeira coisa já está dando ruim, ou seja, eu não posso entrar em contato com o meu amigo que não estava lá. Acho que eles atrasaram tipo 5 minutos apenas, mas isso já dá para dar essa ansiedade ao seu coração, né? Quando você está em outro país com a sua família e todos estão dependendo de você e você não pode entrar em contato, você não sabe onde está o lugar para alugar o carro, então realmente você está tentando usar o celular, mas não funciona. Mas felizmente eles se encontraram com a gente, até acho que eles nem perceberam que eu estava meio tipo angustiado, né? Ou seja, que eu estava meio perturbado, ou seja, eu estava sentindo um pouco de ansiedade nesse momento, porque bom, parecia uma situação normal, mas quando você está em outro país, até isso pode te dar um pouco de ansiedade, né? Outro exemplo de como era difícil não ter o celular. Quando a gente ia comer nesse rodízio de pizza em Parmé, era para se encontrar com o meu amigo, mas eu não tinha o meu celular. Então a gente estava esperando, esperando e ele não podia, ele não ia conseguir. Mas a gente não tinha como entrar em contato com ele. E depois de tipo meia hora, eu falei para a atendente lá no restaurante, eu pedi um favor. Eu falei: será que eu posso ligar para o meu amigo usando o seu celular, ou seja, o celular dela? E ela falou: ah, tudo bem. Eu liguei para o meu amigo usando o celular de outra pessoa. Já viu? Hoje em dia eu estou muito acostumado a sempre ter o meu celular comigo, então não poder ligar para umas pessoas realmente atrapalha. E o segundo perrengue está um pouco relacionado com o primeiro, ou seja, o transporte, como se movimentar no Rio. Eu passei vários perrengues por questões do trânsito, né? Ou seja, em primeiro lugar, porque o meu celular não funcionou, eu não podia usar o Uber. Então a gente teve que procurar uma pessoa que levasse a gente
para os pontos turísticos por todo o dia, né. Ou seja, foi um pouco difícil não poder simplesmente usar o celular e encontrar um Uber. Mas além disso, simplesmente o trânsito no Rio foi uma loucura para mim, e eu me perdi várias vezes, mas isso foi mais uma questão do carro alugado, ou seja, o GPS nesse carro, eu não sei, acho que é pelas ruas do Rio, que são um pouco malucas às vezes, o meu GPS me perdeu várias vezes. Era para chegar num restaurante em 10 minutos, a gente demorou 45 minutos. Não estou exagerando, não. Eu, tipo, 3 vezes não encontrei a rua a saída, e depois a gente seguia numa rodovia por 20 minutos sem poder dar ou encontrar um retorno, né. Ou seja, toda aquela questão do GPS, isso acontece em qualquer país quando você está viajando, alugando o carro, isso sempre pode acontecer em uma cidade grande. E então, realmente não é algo específico do Brasil, mas de todas formas, esse trânsito foi algo desconhecido para mim, algo bem maluco, bem difícil, então eu paguei vários micos, passei vários perrengues, dirigindo no Brasil. Outro perrengue com o transporte foi quando a gente estava viajando do Rio para Cabo Frio, e essa ponte entre Niterói e Rio, ai, caramba, essa ponte estava totalmente lotada. Eu acho que era para chegar em Cabo Frio em 2 horas e meio. A gente demorou 5 horas para chegar lá. Imagina, foi uma loucura estar parado nessa ponte por tanto tempo. E também esse carro que a gente alugou não tinha nada de força, ou seja, foi um carro sem coração, né, ou seja, foi um carro sem poder. E a gente estava subindo algumas montanhas, e eu pensei: "Esse carro não vai chegar, a gente vai ficar aqui no meio caminho, né". Então, outro perrengue é relacionado com o dinheiro, ou seja, a gente levou várias notas, vocês lembram do meu vídeo reagindo às notas, então a gente levou tipo 1000 notas. Era para usar mais o nosso cartão de crédito, isso funcionou muito bem, mas teve situações que não andou bem, ou seja, por exemplo, esse primeiro dia, ou seja, esse primeiro momento no aeroporto, a gente estava lá e a gente viu um sorvete, uma sorveteria, né? E os meus filhos, a gente tinha muita fome, eles estavam muito cansados por esse voo de noite, da madrugada, e um sorvete tipo R$ 5, eu ia pagar com cartão de crédito, mas a máquina não estava funcionando. Eu tinha R$ 1000, mas em notas. A gente estava lá no meio do aeroporto, eu não queria tirar todas essas notas da minha mochila, então felizmente os meus amigos pagaram, compraram esse sorvete pelos meus filhos, mas você entende que esse tipo de coisa acontece quando o seu cartão de crédito não funciona, por alguma questão, por alguma razão, e você não quer usar esse dinheiro em notas por questões de segurança, né? E além disso, por exemplo, quando a gente andou a cavalo, tipo na praia, né, em Cabo Frio, eu tive que pagar com dinheiro em notas e eu não tinha o suficiente, mas porque eles falaram que, se aceitamos cartão de crédito, mas de novo não funcionou, e isso te dá um pouco de ansiedade, porque você não tem o dinheiro para pagar esse cara, né. Mas ao final das contas a gente conseguiu, simplesmente foi um pouco difícil, porque todo mundo estava dizendo: "Ah, não tem problema, simplesmente me paga com Pix". Eu, assim como: "O que é isso? Pix? Que Pix? Como uma foto? O que é?". E, então, a gente não tem Pix, a gente não tem CPF, então a gente não pode pagar com Pix, né. E, enfim, eu tive que falar para um amigo: será que você pode, se eu te pago assim, você pode mandar dinheiro com Pix para esse cara?". E isso foi o que a gente fez 2 vezes, tipo, usando um amigo para pagar outra pessoa usando Pix. Então isso não é o ideal seria saber que Pix existe antes de ir para o Brasil, mas enfim, agora eu sei que Pix é muito comum, e eu preciso aprender a usar ele, né. O próximo perrengue está relacionado com a comida, mas não me leva na mão, eu adorei a comida brasileira, foi a melhor comida que eu experimentei na minha vida, mas o meu filho, ele às vezes
não gosta de tudo, né, por falar assim. Mas ele sempre gosta de hot dogs e hambúrgueres, né. Mas ele ficou um pouco decepcionado, eu te conto rapidinho, porque primeiro, o primeiro dia a gente pediu esse hot dog brasileiro, mas eu não sabia que tinha tanto em cima, porque eu sabia que o hot dog vem com muito em cima, né, ou seja, com muita comida além da carne, mas eu não sabia do molho, né. Ou seja, eu falei: "Ah, ele só quer um hot dog sem nada em cima", e eu pensei: "Tudo certo". Mas esse garçom queria colocar em cima esse molho, e eu falei: "Ah, não, 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 sem molho". E ele falou: "Ah, tá". E me deu outro hot dog, porque eu tinha comprado 2, né. E com esse hot dog que eu falei: Nada de molho", ele ainda assim colocou um pouco de molho, menos, mas ainda assim pouco, e isso os meus filhos não estavam muito acostumados a esse molho, porque o pão fica tão molhado, né, e você sabe como são as crianças, né, então eles realmente não gostaram muito. Eles comeram um pouco, talvez a metade, mas eles pensaram que o molho mudou o sabor um pouco, né. E essa foi a primeira refeição no Brasil para eles. E na segunda refeição, o meu filho pediu um hambúrguer. E esse hambúrguer realmente, eu não sei que tipo de carne foi, mas não foi o tipo de carne que a gente come nos Estados Unidos com hambúrgueres. Foi tipo um pedaço de presunto, algo assim, e ele não comeu nada desse hambúrguer. E então, as primeiras 2 refeições para o meu filho, ele não gostou, e foram as comidas mais seguras, ou seja, mais que a gente estava seguro que ele ia gostar, né. E no dia seguinte, ele pediu outro hambúrguer, e essa vez foi como o oposto. A carne foi exatamente o que ele queria, foi essa carne tipo de hambúrguer normal, mas sem pão, sem tomate, sem lechuga, sem nada, foi apenas carne. Mas depois ele começou a gostar de outra comida, outras opções, mais do que nada o sorvete, o açaí, os frutos, isso foi o que ele mais gostou. Mas no momento, nesse primeiro dia, ele pensou que eu nunca vou comer nada aqui no Brasil, porque até os hambúrgueres e os hot dogs são diferentes. Então, eu adorei a comida brasileira, mas para ele foi um pouco mais difícil, ele passou esses perrengues. O próximo perrengue está relacionado com todas as pessoas que estavam lá no Rio, ou seja, fazendo reservas, indo para os pontos turísticos, porque você talvez não sabia, mas teve um show de Taylor Swift essa semana que a gente esteve lá. E um dos shows foi cancelado, até foi adiado um pouco, né. Aconteceu uma tragédia pelo calor, né. Teve muita gente lá no hotel pelo show de Taylor Swift, porque depois disso também aconteceu essa partida, esse jogo de futebol entre Argentina e Brasil, onde aconteceu essa briga e tudo, e tiveram muitos argentinos no hotel. Então toda essa questão, o Rio estava muito agitado quando a gente estava lá, foi acho mais do que o normal. A cidade estava muito lotada, todos os lugares muito lotados, né. E por essa razão, a gente não conseguiu fazer algumas coisas que a gente tinha planejado, né. E o maior exemplo é com o Parque Lage. A gente chegou no Parque Lage simplesmente para tirar uma foto, né, mas não dava porque tinha uma fila enorme. E depois disso eu lembrei: "Ah, mas tem uma dica, você pode entrar no segundo andar e você pode tirar tem uma loja lá, se você comprar algo de R$ 10, eles te deixam tirar uma foto", ou seja, eu esqueci esse detalhe, então, embora eu tenha assistido tantos vídeos no YouTube de dicas para viajar no Rio, mesmo assim eu esqueci e a gente acabou não indo para todos os lugares ou não tirando todas as fotos que a gente queria, mas não vou reclamar de novo, não foi nada realmente grave, simplesmente algumas coisinhas que eu tinha planejado, né. Mas no Parque Lage, realmente, a gente não ia poder tirar uma foto com o Cristo Redentor lá no fundo, porque estava muito nublado esse dia. Então, isso é o último perrengue que a gente passou no Brasil, foi o tempo, mas realmente a semana anterior foi muito pior. Não dava para andar na rua quando estava fazendo, tipo, 40 graus, né, ou seja, eu
Fico muito feliz que a semana que a gente estava lá foi um pouco mais fresquinho, né, especialmente o primeiro dia, quando a gente fez essa trilha, estava todo nublado, então não estava tão quente. Então não vou reclamar por isso, mas mesmo assim, você sabe, quando você está no Cristo Redentor, você quer ver a cidade maravilhosa, né, mas não dava por simplesmente por essas nuvens, né. Esse perrengue do tempo, você sempre corre esse risco, né, quando você está viajar no novembro, você nunca sabe se vai estar quente ou se vai estar chovendo, né. E, enfim, por essa razão, nas praias em Cabo Frio, sim, as praias foram um pouco mais frias, mas de todas formas foi um paraíso e não vou reclamar porque simplesmente não tiramos aquela foto famosa, típica do Rio, simplesmente porque estava muito nublado. Mas foi um pouco chato não poder ver a cidade maravilhosa do Cristo, né? Então, essa foi a minha lista dos perrengues que a gente passou no Brasil. Como vocês viram, nada grave aconteceu. Foi uma viagem maravilhosa, uma viagem espetacular, um sonho realizado. Mas sempre quando você está em outro país, acontecem perrengues para qualquer viagem, né? É isso aí, gente. Obrigado por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, deixe um comentário me falando dos piores perrengues que você passou viajando para outro país. Então, até a próxima. Tchau, tchau.